Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dos nossos vídeos. Eu sou o Thiago Rocha, biólogo e cientista, e é uma oportunidade muito grande poder estar repartindo o nosso conhecimento científico com você na sua casa e poder estar te ajudando a ter uma vida longa, próspera, bem e ainda por longos anos. Você está numa série de vídeos intitulada Os 20 alimentos que você ainda pode comer sem medo. Nós estamos gravando essa série de vídeos por um único objetivo. Está em uma confusão geral, se instalou uma confusão total no meio de saúde. Ninguém falava de coisas naturais. Agora que descobriram que realmente isso que traz saúde, aí todo mundo está falando. Eu não tenho contra com a relação ensinar as pessoas, né, e ajudá-las. Mas eu estou preocupado porque tem um monte de gente aí com gabarito, né? Gente com grandes cursos, importantíssimos cursos, usando isso para ensinar as pessoas de um tema que eles nem viveram durante a vida. E porque querem ficar famosos, aí ficam ensinando. Não tem nada contra ensinar, só que a pessoa tem que ter responsabilidade no que ensina. E tá tão confuso isso que as pessoas já chegaram à conclusão que elas não podem comer nada. A pergunta que eu mais recebo é: então o que eu vou comer? Sabe, ela não pode comer ovo, daqui a pouco ela pode comer ovo, daqui a pouco ela pode... Estão ensinando gente a comer alimento cru, daqui a pouco estão ensinando a gente a misturas que não existem, sabe? A combinações loucas. Esses dias eu ouvi um profissional dizendo para comer abacaxi depois do almoço, porque o abacaxi é digestivo. Olha que absurdo! O abacaxi tem uma enzima chamada bromelina que é digestivo por ele mesmo. Agora você vai comer, tá, uma feijoada, vai comer uma fatia de abacaxi, tu acha que é isso aqui? O que o abacaxi é? Não vai te digerir nada. Então, tá, detalhes pequenos, mas detalhes que são perigosos. Então, na aula passada você aprendeu que você pode ainda comer sem medo batata doce e você pode ainda comer sem medo algum, o feijão. Apesar de suas variáveis, tá? Mas você pode ainda comer sem medo. Teu organismo assimila isso. Eu estou preocupado por isso hoje. Eu escolhi um alimento. Geralmente é 2 em cada aula, mas eu escolhi um porque eu quero que você preste muita atenção em cada palavra agora. Pare tudo que você está fazendo, porque esse alimento você pode ainda comer sem medo. Eu quero falar sobre o arroz. Então tem um monte de profissional alarmando sobre o arroz, tá? Eu podia mostrar para você na prática. Eu nasci na beira de um arrozal. Eu estou falando com você aqui, mas aqui na frente tem um arrozal. Eu nasci aqui, eu sei o que tem no arroz e o que não tem. Eles usavam a técnica de cultivar com água, agora passaram para cultivar sem água de novo, porque poluía muito. Tá? Então, por diversos fatores, mas não é isso que eu quero falar para você. Então, eu tenho prática na ciência e na vida prática para falar sobre arroz de uma forma pesada. Então, o arroz não é esse vilão, não é esse bandido. Claro, ele tem um índice glicêmico bem alto, mais que o macarrão, quase o dobro do macarrão, na verdade. Então, tem que ser comido com parcimônia. É o alimento mais vendido no planeta Terra. Nenhum alimento no mundo é tão usado e tão vendido quanto o arroz, em suas variáveis: arroz branco, arroz amarelo, arroz integral. Tem um monte de tipo de arroz. Às vezes a gente só tem a visão do arroz branco, amarelo e integral, mas tem arroz preto, arroz vermelho, com seus minerais essenciais. O arroz, ele é um dos melhores reguladores do metabolismo no mundo. O arroz, ele é uma fonte de energia absurda. Quem come arroz vai ter energia de uma forma incrível. Ele é uma das maiores fontes de vitaminas do complexo B do planeta. E eu vou esmiuçar exatamente esses pontos, né? Porque é isso que você tem que entender. Que você pode ainda comer o arroz. Ainda sem medo. Tem algumas drogas que são usadas no cultivo? Tem. Isso é fato. Mas você não pode ficar maluco ou louco, daqui a pouco você nem respira mais. Então o teu corpo ainda assimila. Apesar que os nossos órgãos públicos deixam muito a desejar na questão de corrupção, mas existem muitos órgãos sérios. E um deles ainda
apesar das suas denúncias, enfim, mas não quero entrar nesse assunto, ainda nós temos a Anvisa, nós ainda temos o Ministério da Agricultura, temos muita coisa séria ainda. Eu estou falando cientificamente, estudei saúde pública, sei do que eu estou falando, sou biólogo, sei do que eu estou falando e moro na frente do arrozal. Então vou falar de arroz com autoridade. Quero que você coma arroz sem medo, sabendo que por mais que ele possui alguns agrotóxicos ainda que não são saudáveis, numa quantidade pequena, ainda é passável. Mas eu quero te frisar um detalhe muito bacana. Eu não sei por que eles beneficiam o arroz, né? Porque não precisaria beneficiar. Mas a própria dona de casa, o próprio consumidor exige isso. É um tiro pela culatra, porque você exige um produto e a indústria fabrica esse produto. Se você, por exemplo, gostasse de arroz integral, a indústria não fabricaria, porque dá um trabalho de pegar um arroz que está normal para beneficiar ele, que na verdade é uma transformação, beneficiar em nada, né? Mas, enfim, né? Agora, eles beneficiam esse alimento exatamente por desejo seu. Então, se eu fosse falar de arroz integral, o arroz integral tem mais de 30 vezes nutriente do que o arroz branco ou o arroz amarelo. O arroz branco é um arroz mais anêmico, mas o arroz amarelo já é um arroz... Você pode estudar isso olhando atrás no rótulo, na própria embalagem de arroz. Dá uma estudada para você ver a diferença. Existe uma diferença bem grande do arroz integral para o arroz que foi beneficiado, mas ainda ele é passável. Você vai ver que ele tem bastante nutriente, muito nutriente por sinal, tá? Então eu estou ensinando que não pode lavar arroz, que não pode... Gente, por favor, daqui a pouco vocês vão ficar malucos. Vocês seguem a gente, eu vou te passar alguns profissionais à medida dessas aulas que você pode seguir sem medo, tá? 3, 4 profissional, tá? Você pode colocar aí na tua lista, vou te citando nas outras aulas os outros, tá? Laí Ribeiro, você pode escutar tudo que esse homem fala. Eu discordo de alguns pontos dele, discordo sim, fato, sou um cientista, tenho uma área um pouco diferente da dele, tá? Mas o homem é o cara mais inteligente do Brasil quando o assunto é saúde hoje, mas tem um detalhe muito sério. Eu discordo de alguns pontos, mas esses pontos não vão definir se o povo brasileiro vai ter saúde ou não, tá? São pontos tão pífios que não vão mudar nada. Não vão mudar nada dentro da base, do grosso do que o Dr. Laí Ribeiro ensina, tá? Agora tem uma coisa bem legal que eu coloquei sobre o arroz, porque apesar que o arroz, que ele foi beneficiado, o amarelo ou o arroz branco, quando ele é unido com o feijão, isso é uma pesquisa científica, quando ele se une com o feijão, principalmente o feijão preto, ele volta a ter o seu teor nutritivo. Então se você comer arroz com feijão, mesmo o amarelo, mesmo o branco, ele é um arroz semi-integral. Então quer dizer, dá para usar muito legal. Então você pode comer ainda, sem medo, o arroz, principalmente se for unido com o feijão. Você pode comer sem problema nenhum. Com parcimônia, claro, você não precisa comer arroz todo dia. Até por sinal é uma dica que eu vou te dar. Você tem que parar de estar comendo alimentos repetidos todo dia. Vou te dar uma ideia sobre arroz integral e arroz orgânico integral aqui, que tem uma diferença. Tem gente, Thiago, eu estou comendo arroz integral. Que bom, beleza, mas não esquece que ele não é orgânico, então ele tem agrotóxico. Entendeu? Ele é integral, mas tem agrotóxico. Melhor do que o branco, melhor do que o amarelo. Mas ele tem agrotóxico, só a nível de curiosidade para você entender. Então se eu fosse você, procuraria o arroz integral, orgânico e parbolizado. Ele foi um pouquinho cozido. Thiago, onde é que eu encontro? Em loja de produtos naturais. Você não vai encontrar pão no açougue. Então às vezes a pessoa não tem esse conhecimento que ela pode ir numa loja de produto natural e achar o produto que ela quer. E ser muito feliz. Então o conselho que eu te dou, eu procuro o parbolizado, integral e orgânico. Ele é R$1, R$1,50 mais caro que o outro arroz, mas tu vai ter um arroz 20 vezes mais nutritivo e muito bem mais fácil de você poder ingerir, né? Até tua família gostar mais, tá? Algumas perguntas aqui que sempre me fazem sobre o arroz. Primeiro, por que o arroz integral demora mais para cozinhar que o arroz branco? Exatamente por tirar as fibras. Lembra que eu falei que você que é o culpado por eles beneficiar o arroz? Nós somos os culpados. Porque se a gente já tivesse tempo ou não tivesse pressa para esperar o arroz cozinhar, eles não tiravam olha só, eles não tiravam as fibras do arroz, porque elas que vão deixar, quando tira a fibra do arroz, ele cozinha mais rápido. Você está entendendo? Eles já dão um pré-cozimento nele, então ele cozinha mais rápido.
Aí é um fato, você coloca na panela, rapidinho está pronto. Você não tem paciência para esperar cozinhar o arroz, então a culpa é muito do consumidor. Então o arroz integral demora mais porque para poder ele ficar cozinhar mais rápido ou começar o ponto de cozinhar, ele precisa ter uma hidratação profunda das fibras do arroz. Então o arroz integral demora mais para cozinhar por causa das fibras. Como é retirada a fibra do arroz parbolizado e branco e amarelo e outros tipos de arroz comercializado em grande massa, então ele cozinha mais rápido. Próxima pergunta, é possível cozinhar arroz sem óleo? Imagina, é fato, mas você pode comprar óleo de coco sem sabor, você pode colocar. Ah, tem um detalhe, não estou te ensinando como regra, mas ainda você pode usar pouco o óleo de arroz. O óleo de arroz é o único óleo que não é transgênico e não é hidrogenado. É um grande detalhe, você tem que entender isso fato, né? Outra pergunta aqui que me chegou aqui. Qual arroz é mais prejudicial para o diabetes? O branco ou o integral? É o branco e o amarelo. Por quê? Porque esse arroz, o branco, o amarelo, perdeu as fibras. Então ele tem um índice glicêmico muito mais alto do que o arroz integral, que tem mineral, que tem vitaminas, que tem as fibras, que fazem o próprio metabolismo desse arroz. É uma coisa muito legal de você entender. Outra pergunta e última, qual arroz tem mais veneno? Lembra que eu falei ali? O arroz que tem mais veneno é com certeza o arroz branco, tá? E o arroz amarelo. Mas todos eles têm veneno. Todos eles têm veneno, porque o arroz integral ele pode não ser orgânico. Então, às vezes você tem que comprar um arroz integral, orgânico e parbolizado. Mas ainda, com altos e baixos do arroz você pode usar, mas sempre use unindo com o feijão. Aí você tem um alimento semi-integral, porque a fusão dos dois resolve esse problema. Gente, nós vamos ficando por aqui. Se existe um alimento que ainda você pode comer sem medo, é o arroz. Ainda você pode. Você está na série Os 20 Alimentos que ainda você pode comer sem medo. Na próxima aula, vamos falar de mais um alimento. Convide todo mundo para assistir essa próxima aula, tá bom? Beijo, abraço e até uma próxima.